Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Queridos irmãos, louvamos a Deus por esta oportunidade feliz que Ele nos concede de nesta noite aqui estarmos reunidos em Sua presença, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo, pois a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também quero externar minha gratidão ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança do nosso pastor em me conceder a oportunidade de estar escalado esta noite para cooperar aqui com o trabalho do Senhor. Também ao nosso pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da igreja, e a toda a diretoria da nossa igreja. Amém? Meus irmãos, quero convidar a todos para abrirem vossas Bíblias, por gentileza, na primeira epístola escrita por João, primeira de João, capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 8. Primeira epístola de João 3, do 1 ao 8. Todos acharam? Digam amém. Nos diz assim a palavra de Deus: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como Ele também é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem diz amém? Glória a Deus. Querida igreja, queremos, neste tempo que temos à disposição, com base nesse texto sagrado que acabamos de ler, trazer uma breve reflexão na palavra de Deus, tomando mais por base o verbo manifestar e falar a respeito das manifestações de Cristo que estão descritas por João aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. O texto trata de uma das realidades, acredito que bastante profundas da fé cristã, que é falar a respeito da manifestação de Jesus em carne aqui neste mundo, tanto em sua obra redentora, quanto também na esperança que há em nós da sua manifestação em glória para nos levar desta terra, para estarmos com Ele nas mansões celestiais. O apóstolo João, aqui nesse texto, é como se ele estivesse fazendo um convite a todos nós que lemos, mas especialmente àqueles a quem ele endereçou esta carta, para refletir, para entender a grandeza do amor de Deus por nós. Veja que no versículo 1 ele diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. João, ele chama a atenção dos seus leitores e a nossa também para este amor, o amor de Deus, que é grande, que é inexplicável,
Paulo fala que o amor de Deus nos constrange, porque ele disse, julgando isso, que ele morreu, Jesus morreu, se entregou pelos nossos pecados. Paulo fala também a respeito da grandeza deste amor, dizendo que ele é impossível de ser mensurado, calculado, a sua altura, comprimento, largura ou profundidade do amor de Deus por nós. E o próprio Jesus, quando fala no Evangelho de João, está escrito 3:16, o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Alguns comentaristas dizem que essa expressão, tal maneira, mostra o tamanho incalculável e inominável do amor de Deus por cada um de nós. Mas, como falei anteriormente, querendo falar sobre as manifestações de Cristo, o verbo manifestar, que está escrito aqui no versículo de número 2, abra sua Bíblia, nós vamos ver no versículo 2, João dizendo, sabemos que quando ele se manifestar, apontando para uma manifestação futura de Jesus. Mas no versículo 5 e no versículo 8, ele usa este verbo no passado, que ele se manifestou. E no grego, o verbo manifestar, ele significa tornar visível, revelar ou fazer conhecido. É um verbo que traz a ideia de algo que estava oculto, invisível e que agora se torna evidente, claro e perceptível aos olhos. Quando João diz que Cristo se manifestou, ele está dizendo que aquilo que estava escondido ou oculto, ele foi revelado de forma concreta, palpável e acessível. Então, João ele está mostrando que Cristo, ele se revelou, mas ele já existia. E o verbo aqui, o sentido dele que estava oculto, invisível, e agora se tornou claro e evidente, é João dizendo, Cristo já existia, mas ele não havia se revelado ao povo como agora ele se revelou, como agora ele se manifestou. Dentro dessa expressão de João está embutida nas entrelinhas a doutrina da pré-existência de Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho que João escreveu, no capítulo de número 1, que é um texto muito conhecido por todos, versículo de número 1 até o versículo de número 3 nos diz, no princípio era e o verbo estava, e o verbo era Deus. Veja o 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo aqui está falando de quem? De Jesus. E João disse que ele estava com Deus e ele era Deus. E no princípio, ele estava com Deus. Agora o versículo 12 desse mesmo capítulo, o 14, ele diz assim, e o verbo se fez carne. Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. João está dizendo aqui que anteriormente essa glória não era vista, porque ele ainda não havia se feito carne, não havia se revelado, não havia se manifestado, não havia se tornado visível, palpável, e por isso não dava para ver, para contemplar a sua glória. Mas João diz aqui que ele se fez carne, ele habitou entre nós e agora sim, ele diz, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João aqui está transmitindo que Jesus não apenas apareceu, mas que também ele veio com um propósito claro e um propósito definido. Sua manifestação não foi acidental ou sem significado.
ela teve um propósito. E qual foi o propósito? João esclarece aqui. Ele se manifestou para tirar, para aniquilar os nossos pecados. Jesus não veio à terra para passear. Jesus não veio à terra sem um propósito, sem uma missão. Nós, quando lemos os evangelhos, vamos encontrar sempre Jesus falando aos seus discípulos acerca da sua missão, acerca do seu papel, aquilo que ele veio fazer. Ele disse lá em Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio a este mundo com um propósito. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo de número 7, nos diz essa expressão, a palavra do Senhor. Veja aí na sua Bíblia: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando a jovem estava pregando aqui, dando aqui aquela palavra tão maravilhosa, ela disse que Jesus se entregou voluntariamente, porque foi para isso que ele veio. Quando ele estava falando da sua morte, que Pedro toma a palavra e diz: Senhor, de modo algum isso pode te acontecer. Nós não permitiremos que isto te aconteça. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, você não compreende os propósitos soberanos de Deus, porque foi para isto que eu vim. Eu vim para morrer, eu vim para me entregar, eu vim para me sacrificar, e por meio da minha morte, por meio do meu sacrifício, por meio da minha entrega, para ser consumado pelos homens, eu vou aniquilar, eu vou tirar, vou remover o pecado da vida do homem. Então, quando Paulo diz aqui que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, é porque ele se submeteu à morte. Jesus disse em João: ninguém tem poder para tirar a minha vida. Ninguém tem esse poder. Ninguém teria esta autoridade. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a consequência na vida daqueles que pecam, na vida daqueles que nasceram no pecado, na vida daqueles que vivem na prática do pecado e que por natureza são pecadores. Mas em Jesus, a morte não teria poder sobre ele, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Jesus diz aos fariseus: quem de vós me acusa de pecado? Quem de vós pode me acusar de ter praticado pecado? Nenhum teve coragem ou autoridade para acusar, porque o Filho de Deus, ele sempre foi santo, perfeito, imaculado, irrepreensível. Nele nunca houve falha, nele nunca houve engano, ele nunca praticou absolutamente nada que alguém pudesse acusá-lo de falha, de transgressão, de pecado, de iniquidade, de impiedade. Por isso ele disse: ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu de mim mesmo a darei, eu a entregarei. Eu tenho poder para dar a vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Aleluia. Porque ele se entregou, ele se submeteu à morte. Então Paulo vai dizer aqui: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Quantos podem dizer amém? Glória a Jesus. Esse termo apresenta o verbo manifestar de forma maravilhosa uma verdade bíblica incontestável, que é a pré-existência do Filho de Deus. O profeta João Batista, ele também fala. Quem não lembra quando João disse assim: aquele que vem após mim, ele é maior do que eu, porque ele é antes de mim. Só que João, cronologicamente, João Batista, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Mas quando ele diz assim, ele era antes de mim,
ele não está falando no sentido físico, no sentido do seu nascimento físico. Quando ele diz, ele é antes de mim, ele está dizendo, antes que eu existisse, ele já existia. E Jesus mesmo, quando está diante de um grupo de fariseus que queriam matá-lo e disseram, nós temos por pai a Abraão, e como você vem aqui nos questionar? Jesus disse, olha, Abraão, vosso pai, ele exultou por ver os meus dias, ele viu e se alegrou. E aqueles homens disseram, como sendo tu, não tens ainda 50 anos de idade, como foi que Abraão viu os teus dias? Aí Jesus disse, olha, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Ele é antes de tudo. Ele é Deus eterno. Antes que os mundos fossem formados, Jesus já existia. Você pode dar glória a Deus por isso nesta noite? Porque muita gente pensa, Jesus, quando nasceu lá em Belém, foi que ele... Não. Muito antes daquilo, ele já era. Jesus está presente nas páginas do Antigo Testamento. Jesus, ele foi o anjo que foi falar com Moisés na sarça do deserto. Jesus é o anjo que foi o anjo do Senhor, que foi falar com Gideão ali naquele carvalho em Ofra. Jesus foi aquele mensageiro que foi falar com a mãe de Sansão quando estava ali lavrando no seu campo. Jesus no Antigo Testamento é o quarto homem da fornalha de fogo ardente. Antes de tudo, antes de todos, ele já existia. Aleluia. Ele apenas se manifestou ao mundo. Ele se fez visível ao mundo. Ele se fez palpável quando assumiu, quando nasceu em carne através da gestação da irmã Maria. E a Bíblia nos mostra aqui João dizendo, ele se manifestou. Para quê? Repita comigo, para tirar... Mais forte, para tirar os nossos pecados. E isso está muito claro aqui no versículo de número 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. A primeira manifestação de Cristo foi uma intervenção direta no estado caído da humanidade. O pecado separava o homem de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz divisão, separação. O pecado afasta o homem de Deus. Mas Cristo veio para derrubar esta parede de separação. Jesus veio para desfazer esta inimizade entre Deus e o homem pecador e Deus santo. Jesus veio para fazer esta ligação, para restaurar esta comunhão e para libertar o homem do domínio do pecado. Através da sua morte, João Batista, o profeta, ele afirma em João capítulo 1, versículo 29, quando Jesus vai ser submetido ao batismo em águas, João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos aqui sabem, pelo menos eu acredito, que no Antigo Testamento, os animais eram sacrificados, cordeiros, para que o seu sangue fosse derramado e aspergido diante do altar, para cobrir o pecado daquele que levava aquele cordeiro para ser sacrificado. O seu pecado não era tirado, era apenas coberto. E aquela pessoa, geralmente conta-se, alguns comentaristas, que eles tornavam a pecar, e às vezes faziam as mesmas práticas de pecado que faziam anteriormente, porque os sacrifícios, disse o escritor aos Hebreus, do Antigo Testamento, não mudavam, não modificavam a vida das pessoas, era apenas ali a sombra dos bens futuros. Ele não tirava, ele não aniquilava o pecado, mas João Batista disse, este cordeiro aí, ele é vindo de Deus, e ele vai tirar, ele vai arrancar, ele vai aniquilar o pecado de todos nós. Aleluia.
E é interessante que a expressão de João Batista, tirar, esse verbo significa levantar, levar, erguer. E com o sentido também de tomar sobre si e de carregar o que foi levantado. Quando João Batista disse que ele vai tirar o pecado, é como se ele dissesse assim: ele vai erguer o pecado, colocar sobre ele e levar esse pecado para longe daquela pessoa. A jovem pregou aqui e disse, leu o texto lá de Isaías 53:4. Quando ela leu, eu disse: eita, vai pegar minha bolacha. Isaías 53:4. Ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus tomou o meu e o seu pecado e disse: eu vou levar para bem longe de você, Marcelo. Há um hino que diz assim, não quero aqui tecer comentário contra o autor do hino, mas há um hino que diz assim: a cruz foi a mais pesada, por fora só tinha madeira, mas por dentro estavam os meus pecados, mas os meus e os teus pecados não estavam na cruz coisa nenhuma, não estava dentro da cruz coisa nenhuma. Os meus e os teus pecados foram sobre Jesus. Ele levou sobre ele levou sobre si a mentira, a prostituição, o adultério, o pecado que o homem pratica, que o homem praticou. Jesus absolve sobre ele. Ele disse: quando eu for levantado sobre o madeiro, eu atrairei a todos para mim. O meu e o teu pecado estavam sobre ele, e por isso Isaías disse: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A ida de Cristo à cruz trouxe cura para a tua alma, trouxe cura para a minha alma, trouxe perdão para o teu pecado, trouxe perdão para os meus pecados, e hoje nós podemos servir a Deus com alegria, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Aleluia! Ainda na primeira epístola universal de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24, o apóstolo Pedro, ele diz a seguinte expressão, 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Dá para entender que Pedro falou de forma bem clara, ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O pecado não estava na cruz. O pecado Jesus levou sobre o corpo dele. Ele assumiu os nossos pecados. Ele pegou e levou embora quando foi levantado na cruz do Calvário. Ele se fez sacrifício perfeito por nós. Ele se entregou voluntariamente por cada um de nós. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Repita comigo: uma vez se manifestou. Aí ele diz aqui, olha, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles entravam e levavam um animal para ser sacrificado, mas na cruz, aleluia, Jesus, ele foi o sacerdote, ele ofereceu o sacrifício, ele foi o cordeiro, ele se sacrificou, aleluia, ele levou, ele se entregou voluntariamente para, através do sacrifício de si mesmo, aniquilar o pecado da humanidade. Você tem perdão para você, tem perdão para você, tem perdão para mim, tem perdão para mim. Não importa o que você fez, não importa por onde você tem andado, não importa por onde você tem passado, não importa o que você tem praticado, se você se arrepender, se você pedir perdão, Jesus Cristo perdoará os teus pecados.
porque ele se entregou para aniquilar os teus e os meus pecados. Em segundo lugar, Jesus se manifestou, capítulo 3, versículo 8, para desfazer as obras do inimigo. As obras do diabo são tudo aquilo que promove o caos, que promove a destruição, que promove a desordem moral e espiritual no mundo. Diz a palavra que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do inimigo. Tudo aquilo que o inimigo faz para causar tristeza e dor, Jesus reverte, Jesus desfaz, Jesus trabalha para que o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, seja glorificado. O inimigo aprisiona e escraviza, Jesus liberta. O inimigo mente e engana, Jesus, ele é a verdade. O adversário, ele traz perturbação e opressão à vida das pessoas, mas Jesus, ele traz paz e traz alívio para a alma da pessoa. O inimigo envergonha, Jesus honra. O inimigo traz a morte, Jesus traz a vida, e a vida eterna, e a vida abundante. O caminho do adversário conduzirá o homem para o inferno e para a perdição eterna. Mas Jesus, ele é o caminho, ele é a porta que levará o homem para o reino celestial. Aleluia! Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Você pode dizer amém nesta noite? Os laços armados pelo inimigo serão quebrados por Jesus Cristo de Nazaré. As maldições lançadas contra a sua vida serão canceladas e transformadas em bênção. Então nesta noite, desfruta desta promessa de Deus. Aleluia! E qual é, irmão Marcelo? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim diz o Senhor pela sua palavra, que Ele vai quebrar o laço do passarinheiro, ele vai quebrar o arco do forte, toda a ferramenta do inimigo preparada contra você não prosperará, porque ele vem com as suas armas, ele vem com as suas ferramentas, e Jesus quebra, Jesus desfaz, Jesus quebra os laços do passarinheiro contra a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, estará ao teu lado para te guardar, para te livrar, para te proteger. E eu quero dizer aqui nesta noite, pela palavra do Senhor, os planos do inimigo contra a tua vida, contra a tua família, contra você, não prosperarão, porque Deus é maior. Deus é maior, Deus é maior, e Ele vai fechar toda a cova que o inimigo abriu para destruir a tua vida. Aleluia, porque Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Ele tenta, ele projeta, ele planeja, ele arquiteta, mas Jesus está bem na frente dele. Enquanto ele está pensando, Jesus já sabe de tudo. Jesus já viu tudo. Enquanto ele diz assim, eu vou pegar ela naquela esquina, Jesus já mandou o livramento lá para a esquina. Aleluia. Enquanto ele diz assim, eu vou acabar com a vida dele agora, Jesus já mandou a proteção, Jesus já se antecipou. Você crê que Jesus se antecipa ao adversário? Você crê que Jesus chega primeiro? Diga para a pessoa do seu lado, diga assim, se preocupe não, Jesus chega primeiro, Jesus vai chegar primeiro, Jesus vai chegar primeiro na tua vida. Aleluia. Ele desfaz os planos do inimigo, ele desfaz os projetos do adversário. Aleluia.
porque Ele veio para desfazer as obras do inimigo. Glória a Deus, Jesus é maior. Tranquiliza o teu coração nesta noite. Aquieta a tua alma nesta noite, porque Jesus é maior. Mas irmão Marcelo, já pegaram até foto minha, e daí? Pode levar o álbum de foto inteiro, eu não estou nem aí, porque Jesus é maior. Já botaram o meu nome dentro de um sapo, e daí? Pode botar no nome de 10 sapos, irmão, estou nem aí. O Jesus, Ele é maior. Jogaram areia de cemitério, pode jogar o cemitério inteiro em cima da minha casa, eu estou nem aí. O meu Jesus é maior. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz, aquele que está acima de todas as coisas. Aleluia! Ele se manifestou para desfazer as obras do inimigo. E em terceiro e último lugar, Jesus também se manifestará outra vez, diz aqui a palavra. Quando ele se manifestar. E essa expressão traz uma mensagem de fé e esperança para nós. O apóstolo afirma, ele vai aparecer novamente. Ele vai surgir novamente. E você, querido irmão, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você sabe que muito em breve isso vai acontecer. E essa manifestação futura de Cristo é a nossa grande esperança. Um dia Ele voltará. E João diz aqui que vai acontecer duas coisas quando Jesus se manifestar. Primeiro, repita comigo, nosso corpo será transformado. João diz assim, seremos semelhantes a Ele. O corpo que Jesus tem, você vai ter, eu terei. Nós seremos semelhantes a Cristo. A Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Não, ninguém vai chegar lá de carne e osso, não. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Do jeito que Ele é, você vai ser. Do jeito que Ele está, você estará. E em segundo lugar, João diz assim, como Ele é, nós o veremos. Diga para a pessoa que está do seu lado, você vai ver Jesus? Você está pronto para ver Jesus? Do jeito que Ele é. As pessoas hoje pintam Jesus. As pessoas hoje dizem Jesus é assim, Jesus é desse jeito. Mas quando chegar lá, eu e você veremos Ele exatamente como Ele é. E a Bíblia diz que vai ser face a face. Eu vou olhar para Ele e o contemplarei com os meus olhos do jeito que Ele é. Quem tem essa esperança, diz a palavra, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Viva com Ele, como a jovem disse aqui. Viva com Ele, viva para Ele, que quando a trombeta tocar, nós subiremos e encontraremos o Senhor face a face. Quantos podem dizer amém? Pastor nos autoriza a fazer o convite e eu quero perguntar nesta noite, onde está a primeira pessoa que quer ter essa esperança de encontrar Jesus face a face? Alguém que entendeu o que Jesus fez por você. Ele se manifestou, está vindo a primeira vida ali, glória a Deus. Ele se manifestou para tirar os teus e os meus pecados. Ele se manifestou e desfez as obras do inimigo contra a tua vida. Quantos livramentos Jesus te deu? Quanto livramento de
morte Jesus te deu. Sabe o que é isso? Foi para isso que Ele veio, para te dar vida. E se você entendeu o propósito da manifestação de Cristo e também entendeu que Ele ainda voltará pela segunda vez, vem entregar a tua vida a Jesus. Onde está a segunda vida para Jesus? Venha, chegou aqui a segunda vida para Jesus. Aleluia, a igreja adora ao Senhor nesta noite. Onde está a terceira vida, que entendeu a mensagem que foi transmitida, a quem se manifestou o braço do Senhor e quer, aleluia, garantir nesta noite o seu passaporte para encontrar com Cristo na eternidade? Onde está a terceira vida para Jesus? Você hoje está tendo esta oportunidade. Jesus está te dando. Ele fez tanta coisa por ti. Faça algo, não por Jesus, mas por você mesmo. Porque quando eu aceito Jesus, Jesus não fica maior nem mais forte por causa disso, porque Ele já é o Todo-Poderoso. Quando eu aceito Jesus, o beneficiado sou eu. Quando você aceita Jesus, o benefício é para a tua vida: paz, alegria, gozo na alma, felicidade verdadeira, certeza de salvação. Você vai andar neste mundo de trevas tendo a certeza de que pertence a Jesus. Quem pertence a Jesus aqui, irmãos? Quem tem essa certeza que pertence a Cristo, que se tombasse em vida nesta terra, tem um lugar para ir, tem um lugar para estar, sabe para onde vai, sabe com quem estará. Estaremos nos braços do Senhor. A terceira vida venha nesta noite, em nome de Jesus.